bom que a gente está junto, né? O programa Brasil Cristão é um encontro tão alegre que a gente tem toda semana, porque aqui a gente tem a oportunidade de falar das coisas de Deus, de ouvir você, porque tem essa interatividade. Você pode ligar, você pode mandar o seu e-mail com a sua pergunta, com o seu testemunho. Aliás, os testemunhos sempre enriquecem o nosso programa, viu? Se você tem algum testemunho para falar do que é o seu anjo da guarda para você, fala com a gente, viu? Não deixa de ligar não, 0800 777 0021, então brasilcristão@rs21.com.br. E o nosso tema hoje é Santo Anjo do Senhor, os anjos. O que são os anjos na nossa vida? Os anjos que a gente sabe que existem, mas também pessoas que são anjos na nossa vida, né? Tem tanta gente que é anjo na nossa vida, que age com a graça de Deus para nos levar ainda mais perto do Senhor. E anjos dessa obra, tem muitos anjos guardando esta obra, mas tem muitos anjos também na pessoa do sócio e da sócia. Vocês nos ajudam realmente a seguir em frente. Este programa, por exemplo, não estaria sendo realizado aqui ao vivo não fosse a sua ajuda, a sua solidariedade, a sua fidelidade e a sua generosidade para com o reino de Deus, através desta obra. Por isso eu quero convidar você, meu querido, minha querida, você que era sócio, deixou de ser, tanta gente que por diversas circunstâncias, mas eu não pude mais, eu mudei, aconteceu alguma coisa, não tenho mais contato. Volta, aqui nós estamos de braços abertos para receber você e tenho certeza, Jesus está com os braços ainda mais abertos para receber você. Reativa o seu cadastro, viu? Liga agora 0800 777 0021. E aqueles que já são sócios e desejam nos ajudar ainda mais, ser mais fiel a essa obra, faça a opção pelo débito automático. Fazendo a opção pelo débito automático, olha, já está até preparado, né, para ver a imagem. Você vai receber esse lindo terço aqui com a medalha das mãos ensanguentadas. Vamos mostrar bem aqui, ó, medalhinha das mãos ensanguentadas. Esse terço abençoado no programa Caminhos da Fé. Eu sei que a gente não está comprando você com esse terço, mas a gente quer dar um presente que seja realmente importante na sua vida. E o terço é um presente importante, ainda mais que nós estamos vivendo o mês do Rosário, né? Mês de Nossa Senhora do Rosário, mês de outubro é dedicado ao Santo Rosário e a gente sabe muito bem que quem reza o terço não se perde, porque tem um íntimo contato com a Virgem Santíssima e caminha através dos mistérios nos passos de Jesus e de Maria, nos passos da nossa salvação. Então, se você está sentindo aí no seu coração agora, puxa, como que eu posso ajudar ainda mais essa obra? Fidelizando-se através do débito automático. Você vai receber este presente aqui, que eu tenho certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. E você que está sintonizando a Rede Século XXI agora, não é sócio, não é sócia, mas gostou. Eu gostei desse canal, ele fala uma língua que eu gosto, que é a linguagem do amor, né? Então, entre em contato com a gente, torne-se um sócio, uma sócia. Você vai receber todo mês a revista Brasil Cristão. Você vai receber uma carta com conteúdo muito espiritual do Padre Eduardo Dougert, que é o fundador e presidente desta obra. Você vai receber também um folheto, Reflexões para um Brasil Cristão, que são assim, todos os dias do mês, uma reflexão sobre o Evangelho do dia, para ajudar você na sua oração. Este é um presente que o Padre Eduardo quer dar para você. E sabe como que o Padre Eduardo chama a revista Brasil Cristão? Desde 20 anos atrás, quando ela começou, porque tem 20 anos de idade essa revista, alimento espiritual. Quem não precisa se alimentar? Tenho certeza que você está precisando desse alimento. Então liga agora, torne-se um sócio, torne-se uma sócia
e nos ajude a fazer um Brasil mais cristão, que não é só o nome deste programa, é o nosso, não é só o nosso sonho também, é a nossa missão, fazer um Brasil mais cristão. Por isso eu quero agradecer já antes de ver quem está no mural dos sócios de hoje, porque essa pessoa também nos ajuda a seguir em frente na missão. Vamos ver quem é? A foto do mural do sócio de hoje vem de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Eva, graças à sua ajuda, conseguimos levar a palavra de Deus por todo esse Brasil cristão. Agradecemos imensamente e desejamos que você e sua família sejam abençoados cada dia mais. Eva, querida, você com certeza é um anjo para nós aqui nessa obra, viu? Muito obrigada. Que linda foto aí com o padre, com a família, certamente estão na igreja. E nós agradecemos de coração a sua fidelidade a esta obra. Obrigada, viu, Eva? Liga agora, Eva. Participa com a gente deste programa, fala com a gente sobre o nosso tema e você que está assistindo a Rede de Século XXI também. E agora sim, nesta atmosfera de oração, de santidade, porque a Trindade Santa está aqui com a gente, que onde dois ou mais falam de Deus, Deus está presente, né? Eu não estou sozinha aqui, tem uma enorme equipe trabalhando. Você não vê, mas os meninos estão trabalhando aqui, tem produção, tem direção, tem o pessoal que está lá em cima em vários setores que fazem esse programa possível. Então, nós somos mais de um falando do amor de Deus. Ele está conosco aqui. E eu quero chamar o nosso convidado de hoje, Padre José Eduardo Meschiati. Já tem vários anos de sacerdote. Por favor, quantos anos de sacerdócio, Padre Eduardo? 11 anos de sacerdote. Tudo bem? Tá bom? Seja bem-vindo, por favor, Padre. E a gente fica muito feliz de estar aqui com o Padre José Eduardo Meschiati hoje, porque eu conheço a caminhada deste homem e sei muito bem o quanto ele se dedica às coisas de Deus. E é assim que os padres devem ser, né? Os padres devem se ocupar das coisas de Deus. Obrigada, Padre Eduardo, pelo seu sim a Deus, pelo seu sacerdócio, por estar sempre disponível a falar das coisas de Deus. Obrigado pelo convite. Gostaria de começar parabenizando a você e ao Paulo pelo aniversário na semana passada, né? Obrigada, Padre, obrigada. Parabéns, são muitos anos de amizade, então... Muitos anos de amizade, muitos anos de vida juntos também, né, Padre Eduardo? Sim, a gente caminhando na igreja, né? Sim. Então, na verdade, eu sou gêmea, quem não sabe, né? Fica sabendo agora, mas acho que todo mundo sabe. Eu sou gêmea com Paulo de Tarso, meu irmão querido. E nós completamos mais um ano de vida e amanhã será o nosso grande aniversário, na verdade. Amanhã faz anos que nós fomos batizados. Então, o batismo foi realmente um momento do nosso nascimento para Deus, né? Então, agradeço, viu, Padre, por lembrar e por me fazer recordar também esse momento tão importante, dia de São Francisco de Assis, nós fomos batizados, né? Obrigada, Padre. E nós já recebemos participações aqui, Padre Eduardo, de muitos lugares do Brasil. De Posse, em Goiás, por exemplo, a Raimunda Matias de Azevedo, de Limeira, interior de São Paulo, Patrícia Nardon, de Sete Lagoas, Minas Gerais, Elcione da Cruz Magalhães, todos com intenções. De Teixeira de Freitas, lá na Bahia, a Alerita Prates dos Santos, daqui de Campinas, Ana Maria Rodrigues Ferreira e muito mais participações que já estão chegando. Não esqueça, tem sorteio no final do programa. Nós vamos começar agora o nosso assunto, Santo Anjo do Senhor. Os anjos. Quem são os anjos? O que eles fazem
na nossa vida. Mas antes de nós começarmos, Padre Eduardo, nós temos um vídeo de alguém muito querido mesmo da minha vida, alguém muito importante na minha história, que é o Dom Murilo Krieger, é o arcebispo primaz do Brasil. Vamos ver o que ele diz sobre os anjos, Padre Eduardo? A gente já volta com o Dom Murilo falando aí quem são os anjos, né? Aí é uma boa introdução para a nossa conversa, né, Padre Eduardo? Eu acho que a nossa conversa poderia começar quando você começou falando do CD, Força da Minha Fraqueza. Eu acho Por quê, que Padre? os anjos são força na nossa fragilidade humana. E acho que todo o sentido dos anjos na nossa vida é o amor de Deus imenso por nós, que com tanto amor nos criou e nos defende, colocando os anjos como mensageiros que nos avisam, como remédio na nossa vida e, sobretudo, como guarda. Mas eu gostaria, talvez a gente começar falando dos arcanjos, né? Que são Miguel, Gabriel, Rafael, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Acho que estudiosos hoje dizem, estão concordes em dizer que a revolta daqueles anjos primeiros, dos arcanjos que se revoltaram contra Deus, estaria associada ao mistério da encarnação. Então, os anjos se recusariam a adorar a Jesus humano. Então, o 100% humano de Jesus. Então, porque menor, os homens estão abaixo dos anjos, né? Então, talvez aí esteja uma das causas, né, que os estudiosos colocam. Mas ali os arcanjos Lúcifer ali era no mesmo patamar de São Gabriel, Miguel e Rafael. Então, aí que Miguel trava a batalha nos céus, né, para defender, né, e defender a glória de Deus. Então, quem como Deus, a tradução de Miguel, isso a gente vai encontrar referência bíblica no livro do Apocalipse, lá pelos capítulos 16, o livro do Apocalipse fala muito de São Miguel. Então, os anjos que defendem a glória de Deus diante dos anjos que se recusaram a adorar a Deus na humanidade, porque a humanidade é inferior aos anjos. Até nos diz o Salmo 8, não é, Padre Eduardo? Que é o homem Eduardo? Para que Deus se ocupasse tanto dele, se preocupasse tanto com ele. Menor um pouquinho do que os anjos, né? Sim. Então, eu acho que todo o assunto dos anjos, toda a nossa conversa, gira em torno do grande mistério da encarnação, que é o imenso amor de Deus por nós, que nos enviou o Filho para nos libertar do pecado. Porque com o pecado, o primeiro homem e a mulher assumem, né? Entram na proposta dos anjos que se rebelaram e aí caem no pecado. E para você ver, né, Padre, a gente acha, mas o que o anjo tem a ver com a nossa vida? Já começa o pecado original em circunstância, em situação, por causa dos anjos decaídos, né? Mas por conta do amor de Deus à humanidade, né? Então, é bonito isso. Eu acho que tudo gira em torno... Não custa a gente relembrar, né? Sim, tudo gira em torno do grande amor que Deus tem à sua criatura, obra-prima, o homem e a mulher. E aí a gente relembrou o Salmo 8, o que é o homem? Então a gente vai percebendo que quando que a gente encontra Deus? Quando a gente se humaniza na situação mais humana, em todos os sentidos que a gente quiser, do humanismo, aí a gente encontra Deus. Santo Agostinho vai dizer, né? Quando o homem consegue entrar no mais profundo do seu ser, portanto, quando ele está mais humanizado, aí ele encontra Deus nesse limite. Então, Deus está muito próximo de nós, né? E quis se fazer próximo e quer se fazer próximo, por isso nos coloca defensores, mensageiros, mas tudo passa pelo mistério da encarnação. É bom a gente pensar por esse ângulo aí, né, Padre Eduardo? Sim, porque senão fica uma coisa só, eu preciso, eu recorro, o anjo me defende. Não é só isso.
né? É um mistério muito grande e isso não se fala mais, ninguém ensina mais essas coisas, né? Ninguém não se fala mais de anjos. Então, acho que esse é um ponto, né? Se a gente pega também Gabriel, né? A referência são Lucas. O anjo Gabriel já tinha anunciado João Batista, a Zacarias, depois anuncia Jesus. Olha, o anjo relacionado a quais anúncios, né? E também, depois de falar com a Virgem Santíssima, é ele que dá a notícia para São José também, não é? Sim, no sonho. O próprio, né? Gabriel, Sim, né? Sim, então, olha, não fuja porque esse menino é de Deus, né? Então, acho que é importante, né? Os anjos, então, são também mediações de Deus, né? É a presença de Deus, então, através do sonho, através de uma presença, através de uma visão, Deus vai se fazendo presente na vida das pessoas, sempre com o intuito de salvar, de conduzir, de amparar, de cuidar. Essa é a ação de Deus na nossa vida. Sim, Padre Eduardo, porque muitas vezes as pessoas tem pessoas que questionam dessa forma, mas aquela coisa de anjo da guarda, aquela coisa de anjo ou da existência dos anjos, isso é coisa de criança, né? É uma coisa que foi criada para uma coisa meio infantil, e não tem nada de infantil nisso, Sim, né? e também a gente não se preocupar, a gente ouve muito hoje, muito se fala em outros segmentos também, qual é o nome do seu anjo? Nós não sabemos qual é o nome do nosso anjo. Deus colocou um anjo para nos proteger, para nos guardar, o Salmo 91, 91, né? Sim. Para em todos os caminhos te guardarem, né? Deus colocou um anjo que vai à nossa frente para que nós não tropecemos numa pedra. Mas nós não temos que saber o nome do anjo. Não Nem precisa saber. Né? Os que são nomeados são aqueles 3 da Bíblia, né? E só. Então, acho que todo o nosso trabalho tem que ser de purificar a fé. Não perder a essência, aquilo que é importante, aquilo que é referência da nossa fé. Os anjos são enviados, são protetores da nossa vida, estão conosco, cuidam dos nossos caminhos, mas também a preocupação não tem que ser excessiva. Eles trabalham por nós, eles estão conosco, né? E a gente acreditar que existe mesmo essa presença na igreja, né? Na igreja, na nossa vida pessoal, na nossa família, né? Tem o anjo das nações também, né? Sim. Porque a gente vê, você que já leu alguma coisa sobre Fátima, lembra lá da história que antes veio o anjo, né? Sim. O anjo veio preparar as crianças e ele falou, eu sou o anjo de Portugal. Pois é. Então, mas não tem nome. Naquele momento, Deus trabalhou daquela forma para cumprir o seu projeto, um feito na história daquela nação, daquele povo, daquela gente. E acho que isso é que é bonito, né? E se a gente olhar em cada lugar, em cada época, né, há a presença de Deus através das suas mediações. Deus fala pelos mediadores. Eu acredito plenamente nisso, Padre Eduardo. Até por alguém que nos faz um convite para venha trabalhar na igreja, olha, te convido para ser catequista. Esse é o anjo de Deus que te chamou. Deus te chamou, mas aquelas pessoas, né, que eu falei lá, pessoas anjos, né? À nossa volta, os acontecimentos da vida, tem acontecimentos que às vezes nós podemos até dar uma interpretação ruim, nossa, naquele dia me aconteceu Que tal coisa, né? Mas dali Deus também mostra para nós um lado positivo, um caminho que se abre. De tudo que acontece na nossa vida, né, Deus está presente e nós temos que tirar proveito de todos os acontecimentos, até das coisas não agradáveis. Aquilo que a gente não entende, não gosta, né? Olha, meu querido, minha querida, que história, como é linda a história da nossa salvação, né? Como empolga a gente, como a gente fica feliz em saber que tudo tem uma razão. Deus não faz coisas vãs, Deus fez tudo certo. É a gente, com a nossa humanidade, que estrambelha um pouco as coisas, né? Vamos ouvir então agora Dom Murilo falando, respondendo e nos ajudando neste tema dos anjos hoje. Vamos ouvir. Não há dúvida nenhuma
Os anjos existem. São seres espirituais, não materiais. São criaturas pessoais e imortais. Certa vez, Jesus, falando dos filhos deste mundo, ele disse: eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, seres, portanto, imortais. A própria palavra que os identifica, anjos, lembra não a sua natureza, mas a sua missão, porque anjo quer dizer mensageiro, um delegado, alguém que faz alguma coisa em nome do outro, um embaixador. Anjo, então, é aquele mensageiro que tem, dentro da história da salvação, uma função em nome de Deus. São mensageiros de ordens de Deus, não são eles que as inventam. E, ao mais ainda, eles vêm ao encontro do homem, muitas vezes para consolar, para divertir, para lembrar alguma coisa esquecida ou para incentivá-los em sua caminhada, além também de serem os intercessores junto de Deus por nós. Vê como é importante. É uma missão, né, Padre? Os mensageiros. São enviados, né, por Deus para curar. Rafael, né, é o arcanjo que na família de Tobias aparece ali e leva o remédio tirado do fígado do peixe para aquela mulher que matava os maridos na noite de núpcias e tal, e passando então aquele óleo, imagino, né? Ela é curada e depois ele diz, eu fui enviado por Deus. Então aparece como um jovem, mas depois no final... Se vê que era um anjo, sim, né? No final misteriosamente desaparece, mas eu fui enviado por Deus. Acho que Dom Murilo coloca isso, né? Eles são enviados para uma missão, para uma mensagem, para curar, para proteger, para defender, para colocar o ser humano no caminho da salvação. E o que é o maior fato é que eles existem, não é uma lenda, não é algo inventado, né? Mistério de fé. Mistério de fé. Vamos provar, né? Porque a ciência não vai provar, mas isso é mistério da fé. A gente disse também no começo do programa, né? Não é para a gente entender os mistérios, é para a gente viver esses mistérios, né? O mistério é para nós mergulharmos com uma nebulosa, a gente entra e aos poucos a gente vai se achando. Pela fé, né? Pela fé a gente vai se achando no mistério, no escuro, no claro, mas não dá para entender. O mistério nós não vamos entender nunca. E nem é para entender, né? E acho que Deus, já dizia lá São Tomás, né? Se nós compreendemos Deus, é porque Ele se tornou do tamanho da nossa inteligência. Não, e jamais então, Deus será do tamanho da nossa inteligência, né? Embora Deus nos tenha dado inteligência, mas ultrapassa muito, né? Sim. O nosso ser, né? Sim, todo o nosso limite de compreensão é impossível, é impossível. Padre Eduardo, só a gente se colocar ali naquele momento da Anunciação, por exemplo. O senhor disse que toda aquela revolta era em virtude do que aconteceria, né? Talvez Deus tivesse revelado o que aconteceria, né? Como seria a encarnação. É de se imaginar, porque tem lógica esse pensamento, né? Mas aquele momento, por exemplo, do arcanjo Gabriel, que momento sublime, que mensagem maravilhosa ele trouxe. E aí ele saúda Maria com Shalom. Shalom Maria, né? Que no hebraico, na cultura hebraica, o cumprimento é esse, não é bom dia, boa tarde, Shalom, paz, tudo de bom para você. E esse foi o cumprimento. E depois, em grego, tem a palavra lá, São Lucas escreve num contexto ali já dos gregos, né, da língua grega, então fala, alegra-te, ó Maria. Mas para nós depois, como a Bíblia foi traduzida num contexto latino, São Jerônimo, então ave era um cumprimento de uma autoridade. Então, Maria foi saudada como uma autoridade, né? Ave Maria. Porque eles até diziam Ave César, né? Sim, não é? Sim, as autoridades, uma pessoa muito importante era saudada com o ave, né? Já no ambiente. E aí a gente fica pensando, então,
aquela cena, a Maria na sua casa, nos seus afazeres. Na simplicidade daquela simplicidade vida, né? da vida dela, com seus sonhos, com seus projetos, com tudo que uma menina poderia ter, né? E recebe o céu na sua casa. Pois é, um mensageiro de Deus, né? De Deus Pai, né? E aí a mediação. Então Deus não veio falar com ela diretamente, mas pela mediação do anjo, Deus falou, né? E acho que isso é bonito, né? É porque também nós gostamos muito de coisas mágicas. Hoje se vive um misticismo, né? Então tem que escutar, tem que ter visão. As coisas de Deus, se a gente pega as Sagradas Escrituras, não são mágicas, são de Deus. E Deus sempre quer percorrer o caminho da humanidade. E simples, né, Padre Eduardo? As coisas de Deus são simples, né? Não são... Um anúncio, uma proposta que transforma a vida das pessoas, um encontro, né? Hoje se fala tanto da necessidade do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Acho que Maria fez um encontro, né, com Deus, e um encontro que transformou a sua vida. E tantos outros, né? Ao longo na palavra de Deus nós vamos ver. Todas as grandes figuras da Bíblia fizeram um grande encontro com Deus, na simplicidade. Um grande encontro, grande, mas através de muitas vezes de coisas simples, de situações simples, né? Se a gente pega lá o Jonas, né? Que vai evangelizar, não quero, mas vai evangelizar, e no fim atravessa a cidade, vai e faz. E né? faz, né? Então, é bem o evangelho de domingo, né? Não vou, mas eu vou. Sim, depois vai. Né? Se dispõe a ir, né? Sim. Então, hoje o nosso assunto são os anjos. Já já nós vamos falar sobre o anjo da guarda, esse anjo que nós recebemos de presente. Mas por que esse presente? O que tem a ver esse anjo com a minha vida? Nós falamos dos arcanjos e agora, depois desse pequeno intervalo, que você pode aproveitar para ligar, 0800 777 0021, nós temos hoje um sorteio no final, como todos os programas, não é só hoje, né? Nós temos um sorteio aí, vamos ver o que a gente vai oferecer para você hoje, 10 novenas das mãos ensanguentadas de Jesus e esse CD Força da Minha Fraqueza. Essa música que eu cantei no começo, Sabes que eu te amo, é uma das canções desse CD, que a gente precisa do coração de Jesus para viver, porque Ele é a força da nossa fraqueza, né? Então, nós vamos por um breve intervalo. Meu convidado hoje, Padre José Eduardo Meschiati, que veio tão disponível para falar desse assunto. A gente vai para esse intervalo. Aproveita para ligar, para mandar seu e-mail, a gente já volta. O mês de outubro é marcado pela luta contra o câncer de mama. A cor rosa deve alertar e incentivar as mulheres na prevenção e detecção desse tipo de câncer. Não deixe de ler o testemunho de Rita Pocorni.